Queremos nesta noite dar continuidade à ministração do Evangelho de Marcos. Nós estamos ministrando o Evangelho de Marcos e hoje nós vamos ler o capítulo 7, do versículo 1 até o 23, um texto bastante complicado, vamos dizer assim, de explicar para a igreja, mas eu tenho certeza que nós seremos agraciados pelo Senhor, porque a palavra do Senhor, eu creio que nós não podemos escolher os textos que agrada o nosso coração, né? Nós temos que escolher a palavra. Toda a Bíblia é inspirada por Deus, amém, queridos? Toda a palavra de Deus, ela vem como um bálsamo, ela vem como um corretivo, ela nos corrige, mas na realidade, a Bíblia toda, ela nos ensina, amém? Como nós andarmos diante do Senhor e como sermos realmente servos do Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra, não é verdade? Então o texto diz assim, Marcos capítulo 7, versículo 1 até o 23. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus, viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, sem lavar as mãos. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem, e observam muitas outras tradições, tais como lavar de copos, jarros, vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com as tradições dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar teu pai ou tua mãe, terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus, vocês os desobrigam de qualquer dever para com seu pai e sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus, por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram, e fazem muitas coisas como esta. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouça-me todos e entendam isso. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão entrar em casa, os discípulos pediram explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Não percebe que nada que entra no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra no coração, mas no seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puro todos os alimentos. E continuou, o que sai do homem é o que torna impuro, pois do interior do coração do homem vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, os enganos, as devassidões, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos estes males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Amém e amém. Glória a Deus. Que leitura
da palavra do Senhor maravilhosa. Que texto esclarecedor para as nossas vidas nesta noite. Curva a sua cabeça, Pai. Nós te adoramos, nós glorificamos o teu nome pela tua palavra. E sei, Pai, que eu não sou nada sem o teu Espírito Santo. Ministra nos nossos corações. Fala conosco, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, como sempre, nós temos que dizer que Jesus, no seu ministério, ele tinha um papel específico, que era trazer o reino de Deus, o reino de Cristo, o reino dele mesmo, implantar o reino dele. Pois o homem, eles distorceram a palavra de Deus. A lei de Moisés, a lei perfeita de Deus, assim, porque toda lei de Deus é perfeita, ela começou a ser explicada de forma errada. Os fariseus e os saduceus do Antigo Testamento começaram a colocar mais exigências dentro da lei, obrigando o povo a fazer coisas que Deus não agradava. Muitas outras coisas aconteciam, porque os fariseus e os saduceus queriam que assim eles fizessem, e o povo de Israel, o povo de Deus, era penalizado com isso. E quando Jesus veio, ele também tinha uma outra missão, que era ensinar os discípulos, ensinar os 12 apóstolos. Observa que Jesus iria morrer, ressuscitar e iria para o céu. Alguém teria que ficar para dar continuidade. E quem ficou para dar continuidade no início foi os 12 apóstolos. Foi os 12 apóstolos. Então tudo que Jesus fazia e ensinava, ensinava os milagres, tudo aquilo que ele falava, era de certa forma uma didática, uma maneira de Deus ensinar os seus discípulos, como eles deveriam se comportar e como eles deveriam interpretar a palavra de Deus. E aqui nesse texto está muito claro, o texto está dizendo que os líderes, os fariseus, mestres da lei, vindo de Jerusalém, reuniram-se, e viram Jesus com seus discípulos, comendo, fazendo ali uma refeição, e eles viram que eles não lavaram as mãos. E por que eles lavavam as mãos? Aqui está o segredo. Talvez você pode pensar, mas pastor, nós temos que lavar as mãos antes de comer. Concordo plenamente que nós temos que lavar as mãos antes de comer. Mas aqui, neste contexto, o lavar as mãos representava outra coisa. Para os fariseus e os mestres da lei, eles entendiam que os gentios e os samaritanos eram pessoas imundas. Os judeus, de certa forma, eles tinham um certo orgulho dentro deles por ter a lei de Moisés, por ser eles o povo escolhido de Deus. E não era isso que Deus queria. Deus queria que o povo de Israel fosse a nação exata, exclusiva, para a proclamação do reino de Deus, para que as outras nações pudessem conhecer o Deus de Israel. Mas quando nós vamos ver, aqui na época de Jesus, nós vamos ver que, claramente isso nos mostra que os fariseus e os saduceus, os mestres da lei, eles tinham um certo orgulho dentro deles, em ter a lei de Moisés, e guardava só para eles. Eles consideravam os samaritanos e os gentios, que somos nós, não judeus, pessoas impuras. E quando eles saíam nas ruas para fazer compras ou para passear, eles chegavam em casa, lavavam as mãos, porque eles se consideravam imundos. Porque talvez eles tivessem pegado em algum lugar onde os gentios tivessem pegado, onde os samaritanos tivessem pecado, ou talvez eles tivessem conversado com algum samaritano ou com algum gentio, e assim os fariseus e os mestres da lei entendiam, temos que lavar as mãos. Então ele colocou esta regra, eles colocaram essa tradição na lei de Moisés, para o povo seguir, uma tradição errônea, uma tradição que não tem nada a ver com os princípios de Deus. E eles consideravam as pessoas que não comiam, ou melhor, as pessoas que comiam sem lavar as mãos, eles consideravam pessoas imundas.
E essa contaminação era a mesma coisa que se essa pessoa estivesse em pecado. E o pecado separa de Deus. Então eles entendiam que quando a pessoa não lavava as mãos para comer, ela estava em pecado. E se estava em pecado, estava separada de Deus. Um entendimento errado de uma tradição judaica, de uma tradição ali dos fariseus e dos saduceus. E isto é tratado nesse texto. E quando Jesus é deparado com esse questionamento, Jesus traz para eles aqui, como nós vimos, claramente o que é exatamente o significado de lavar as mãos. O significado de lavar as mãos simplesmente descontamina de vermes, de bactérias, mas não tira nenhuma impureza interna. E Jesus fala, o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai do coração do homem. Jesus está dizendo assim, olha, não é o que você vai comer que vai te contaminar, vai deixar você em pecado, mas é o que sai, porque é do coração do homem que brota toda imundícia, toda palavra torpe, né, como nós lemos aqui, todo pensamento de sexualidade ilícita, todo pecamento de roubo, de inveja, enfim, tudo sai do coração do homem. Então é o que sai que contamina, não é o que entra que contamina. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. E nesse texto nós tiramos algumas lições para nós. Jesus, ele trata exclusivamente de 3 características que nós temos que fugir: o legalismo, o moralismo e o externismo. Tudo aquilo que nós mostramos para as pessoas que realmente não está dentro do nosso coração. Os fariseus eram esse tipo de pessoa. Eles vestiam roupas diferentes. Se vocês forem ver a história, eles vestiam um roupão bonito, né? Quem olhava de longe, olha, lá vai a santidade. Mas na realidade, como Jesus disse, por fora é como um sepulcro caiado, quer dizer, branquinho, mas por dentro está podre, está imundo. Então Jesus trata exclusivamente desse texto da hipocrisia, daquelas pessoas que valoriza mais o legalismo, valoriza mais o moralismo e o externismo, em vez de seguir unicamente a palavra de Deus e aquilo que a palavra de Deus está nos orientando. Jesus, ele trata disso aqui. Observa que os fariseus, os saduceus, eles nunca encontravam Jesus para elogiá-lo, ou para receber uma palavra, ou para realmente ouvi-lo crendo, mas não sempre criticando. E eles eram esse tipo de pessoa. Eles distorciam a palavra, assim como Jesus disse, vocês distorceram a palavra, quer dizer, eles eram hipócritas, assim como Jesus disse. Eles eram hipócritas, como diz no texto. Ele respondeu, bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Irmãos, isso aqui acontece hoje, com certeza, né? Com certeza acontece hoje, e o Jesus Cristo, ele nos traz esta orientação, nós temos cuidado com isso, nós temos que ser nós mesmos, aqui na igreja, lá fora, aonde nós estivermos, nós temos que ser nós mesmos, nós temos que ser a mesma pessoa, nós temos que ser dedicado a Deus, procurar sempre fazer o bem e não olhar a quem, assim que Jesus nos ensina. Jesus, ele abomina esse tipo de pessoa, as pessoas que valorizam mais o exterior do que o interior. E o interessante é que quando nós queremos olhar esse tipo de perfil, de muitas, não são todas, logicamente, mas nós conhecemos, às vezes nós conhecemos pessoas, conhecemos o caráter dessa pessoa, sabemos dos defeitos, das qualidades, e às vezes os defeitos são maiores, e aí nós vemos algumas posts no Facebook, ela se mostrando uma pessoa toda diferente, nada daquilo que ela é, isso é hipocrisia. É isso que Jesus está tratando aqui, não é verdade? Nós temos que ser realmente aquilo que nós vivemos, aquilo que nós falamos. Quem que nós somos diante de Deus? Nós não somos servos de Cristo,
Nós não aceitamos a Jesus para glorificar o seu nome, então nós temos que falar a palavra de Jesus através do nosso olhar, através do nosso falar. Nós temos que representar Jesus, em outras palavras. Nós temos que representar Jesus através dos nossos posts no Facebook, no Instagram. Os nossos posts têm que coincidir com aquilo que nós somos diante de Deus. Aquilo que nós falamos tem que coincidir com aquilo que nós falamos ou com aquilo que nós cremos. Tudo tem que girar em torno daquilo que nós cremos, porque senão se torna hipocrisia. E Jesus abomina. Jesus fala claramente: vocês me honram com os lábios apenas. Vocês me honram com obras. Vocês praticam obras que as pessoas olham e vejam: nossa, como essa pessoa é devota, como essa pessoa é santa através das obras. Mas às vezes o coração está longe de Deus. O coração não tem nada a ver com aquilo que ela está demonstrando. É isso que Jesus está tratando nesse texto. Eles vivem de acordo com as tradições dos líderes religiosos. O grande perigo nosso, irmãos, é nós achar que a tradição da família, a tradição da minha comunidade, a tradição do meu país está acima da tradição bíblica. O perigo é nós acharmos que o ideal hoje de família é aquilo que o mundo está pregando. É complicado nós entendermos isso quando nós valorizamos mais essas tradições, o legalismo. Não, é legal, é lei. Se é lei, eu tenho que aprovar. Não, nem todas as leis nós temos que seguir como cristão. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Não estou dizendo que você tem que ser rebelde ao prefeito, ao governador e ao presidente. Mas vai chegar situações, igreja, que nós como cristãos não vamos poder cumprir certas leis. Essas leis que virão no futuro, muito breve, que vão afetar aquilo que nós entendemos da palavra. Aqui, claramente, os judeus e os fariseus, ou melhor, os fariseus e os saduceus, eles colocaram dentro da lei de Deus mais um artigo, vamos dizer assim, para que eles seguissem. Eles colocaram na lei: não podem comer sem lavar as mãos. Se fizerem isso, vocês estão pecando diante de Deus. Errado. Então, e os fariseus, eles valorizavam mais esta lei falsa, uma lei que contrariava os princípios de Deus, do que a própria lei de Deus. Então nós temos que tomar cuidado. Nos últimos anos que nós vamos viver daqui para frente, pode surgir leis que às vezes vão afetar aquilo que a lei maior fala para nós. É onde eu digo que nós temos que estar preparado para suportar talvez situações muito complicadas, assim como os primeiros cristãos enfrentaram. Nós temos que estar com o nosso psicológico preparado para, se vier alguma lei de cima para baixo, em que nós tenhamos que cumprir esta lei, mas essa lei fere os princípios da Bíblia, nós temos que dizer não. E quando nós dizemos não para uma lei, para um legalismo, o que pode acontecer? De eu ser preso. Vai depender do que a lei vai dizer, ou a pena que vai ocorrer para aqueles que não cumpriram a lei. Se for para ser preso, nós seremos presos. Se for para ser enforcado, nós vamos ser enforcados. Então, estou trazendo à memória dos irmãos que é importante nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, crer que a nossa lei maior é a palavra de Deus. Jesus, nesse texto, ele trata da hipocrisia, ele trata das pessoas que valorizam mais as tradições religiosas, as tradições familiares, do que a tradição da palavra de Deus. Qual que é a tradição da igreja? A tradição da igreja cristã é estar reunida, não é verdade? A tradição da igreja cristã é estar reunida em um dia específico, domingo, para adorarmos ao Senhor. E talvez a tradição da sua família é que no domingo haja uma grande festa na sua casa e você não tenha mais tempo para vir na igreja. Como que você vai fazer? Coloque na balança. Qual é a prioridade?
Sempre nós temos que fazer isso, né? Nós coloquei um vídeo no canal da igreja, do WhatsApp, não sei se os irmãos viram o vídeo, falando das prioridades. Qual é a primeira prioridade? Deus. A segunda prioridade, família. A terceira, aí você escolhe, mas a primeira é Deus. Deus é prioridade. Nós temos que acordar e a primeira coisa que nós temos que pensar, Deus. A segunda coisa, família. A terceira coisa, talvez o seu trabalho. A quarta coisa, talvez o seu almoço, o café da manhã, não sei. Você tem que criar prioridades, mas nunca esqueça que a prioridade principal é Deus. A segunda, família. Essas duas coisas têm que ser primordial em nossas vidas. Então, as tradições principais é as tradições de Deus, aquilo que Deus nos ensina para louvá-lo. Em segundo lugar, vem a família. Observa que a família está bem ali pertinho. Mas não significa que as tradições da minha família têm que ser maior do que as tradições da Bíblia, daquilo que Deus nos ensina. Apóstolo Paulo, se não falo de memória, fala que é bom que nós estejamos reunidos, porque um ajuda o outro, um abençoa o outro, um anima o outro. Jesus menciona nesse texto que o maior perigo é a hipocrisia. O maior perigo é a hipocrisia. É nós dissermos que somos e não somos. É nós dissermos que somos através de uma imagem, através de um texto, mas não somos aqui dentro do coração. É do coração que sai toda a maldade. Não é assim que Jesus disse? Né? É do coração que brota toda a maldade. Obedecemos às tradições com palavras e obras, porém fracassamos em servir a Deus de coração. É isso que Jesus nos ensina aqui. Jesus citou Isaías capítulo 29, versículo 13. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. O que são regras ensinadas por homens? Não podemos dizer aqui aquelas orações repetidas, né? Você tem que orar 20 Pai Nosso, 50 Ave Maria. Isso é regras do homem. Jesus abomina isso, está aqui, está escrito aqui. Nós temos que ter intimidade diante de Deus. Nós temos que entrar no quarto, fechar a porta, dobrar o joelho e falar com Ele. Lembra que o véu do templo foi rasgado, agora nós entramos no Santo dos Santos, nós falamos intimamente com Deus, não precisa de uma regra específica, nós temos liberdade de falar com Deus. Não são as regras que nos levam para o céu, mas sim a intimidade que nós temos com Deus, a obediência que nós temos a Deus, a sinceridade que nós temos diante de Deus. Aqui nesse texto também nós vemos claramente Jesus mostrando aqui para nós os passos descendentes daqueles que são controlados pelas tradições dos homens. As pessoas que são controlados pelas tradições dos homens, pelas tradições da família, pela tradição da sua comunidade e não pela tradição da Bíblia. O que acontece com essas pessoas? Jesus diz assim, primeiro passo descendente, negligenciamos a palavra de Deus. O que é negligenciar a palavra de Deus? É descuidar, desleixar. No versículo 8 diz assim: vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Observam bem, quando a pessoa começa a valorizar mais as tradições do mundo, quando eu falo do mundo, da família, da sua comunidade, em vez de colocar a palavra como principal, Deus em primeiro lugar, ela começa em primeiro passo negligenciar. O que é negligenciar? Descuidar. Não lê a Bíblia mais, não ouve mais hinos de louvor, não ora, desleixa, né? Deixa para lá, tanto faz, tanto fez. Se chover está bom, se não chover está bom. É assim que nós começamos, é os passos descendentes, quer dizer, caindo. Em segundo lugar, Jesus mostra nesse texto no versículo 9, depois de nós negligenciarmos, agora nós começamos a rejeitar a palavra de Deus. Versículo 9 diz assim: e disse-lhes, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, negligenciando os mandamentos de Deus. Vocês agora não querem mais saber, né? A fim de obedecer somente às tradições.
Você começa a desleixar, deixa para lá, não ora, não lê, de repente você agora negligencia, quer dizer, tanto faz, tanto fez. E o outro passo descendente, que em terceiro lugar, Jesus fala aqui no versículo 13, e por fim, nós invalidamos, olha o perigo, olha o crescimento descendente, né? Se podemos assim dizer, nós começamos negligenciando, depois nós rejeitamos, e aí por fim, nós invalidamos, quer dizer, isso não tem valor para mim. Olha o que Jesus disse no versículo 13, assim vocês anulam a palavra de Deus, por meio das tradições que vocês mesmos transmitiram, e fazem muitas coisas como essa. Por isso que Jesus fala claramente aqui, do perigo da hipocrisia, do perigo de nós estarmos adorando a Deus só por palavras, só por fotos, só por aparência. Não, nós temos que servir a Jesus de corpo, alma e espírito. Leve em consideração de que eu e você somos amados por Ele, e de que o pecado que você acabou de cometer esta semana não pode jogar você para longe de Deus, mas tem que trazer você para perto. O pecado separa, mas você não tem que fugir de Deus como Adão, você tem que se aproximar de Deus, porque quando você está em pecado, aonde é que nós temos que correr? Para a fonte do perdão, amém? Para a fonte do perdão. Então talvez as pessoas negligenciam, começa a valorizar mais as tradições da família, as tradições da comunidade, as tradições do seu país, enfim, as tradições dos amigos, começa a valorizar isso, por quê? Porque ela começa a deixar de ler, deixar de orar, e talvez por causa disso, você entrou em pecado, você lá dentro da sua comunidade, lá dentro da sua tradição, você pecou, e agora você, como já estava longe, já estava afastado, você começa a pensar, puxa vida, eu pequei, como é que eu vou na igreja? Não, é agora que você tem que vir na igreja, é agora que você tem que buscar a Deus. Ele é a fonte do perdão, Ele te ama, Ele perdoa, não importa aonde você esteja, como você está, Ele perdoa. Por isso que Ele está nos alertando nessa noite, não seja hipócrita, não tente esconder. Na realidade a hipocrisia, ela esconde o que está dentro do coração. Esse é o primeiro ponto. A hipocrisia, ela esconde a real intenção do coração. Os fariseus estavam ali, todos amparados, arrumadinhos, bonitinhos, de vestimentas, né, tentando passar uma legalidade, tentando passar um moralismo, um externismo, uma aparência física bonita, perfeita, mas na realidade estava escondendo o que estava dentro do coração. E muitas vezes acontece com muitas pessoas isso. Muitas vezes a pessoa tenta parecer uma coisa que ela não é. E nós vemos isso, irmãos. Felizmente ou infelizmente, a mídia mostra tudo hoje, né? O WhatsApp mostra tudo. As pessoas não têm medo de postar nada. E nós estamos vendo cada dia mais o crescimento dos escândalos pastorais, escândalos de crentes, de pessoas que se dizem crentes. A mídia mostra, as pessoas filmam e postam. É vergonhoso ver isso, é vergonhoso. Mas isso, por um lado é bom, porque as pessoas têm que tomar mais cuidado, tem que realmente servir a Deus de coração. Nós não escondemos nada de Deus, e está chegando o momento que nós não escondemos mais nada, nem das pessoas. Onde você vai ter um filmando? É verdade, não é? Onde você vai ter uma pessoa de olho em você? Então nós temos que tomar muito cuidado. Não adianta mais nós sermos hipócritas. Talvez naquela ocasião era até fácil ser hipócrita, né? Mas hoje está difícil ser hipócrita. Nem ser hipócrita está sendo fácil mais. Se a pessoa tenta ser uma pessoa que ela não é, diante da sociedade, a sociedade vê e mostra, assim como Deus está vendo, está esperando essa pessoa chegar-se a Ele, pedir perdão, reconhecer seus pecados. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, nós aprendemos nesse texto, as tradições não podem estar acima da palavra de Deus. As tradições não podem estar acima da palavra de Deus. Versículo 9 diz assim: ele disse-lhe, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado
os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai e sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai e sua mãe, qualquer ajuda que vocês pedirem, poderiam receber de mim a corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus. O que aqui está tratando? Os irmãos entendem essa passagem? Os fariseus e os saduceus, de olho no dinheiro, eles diziam para os filhos: olha, se por acaso você tem uma oferta para dar para o seu pai e para a sua mãe, não precisa dar, você pode dedicar a Deus, é corbã, uma oferta dedicada a Deus. Quer dizer, isso era errado, porque a Bíblia diz que temos que honrar pai e mãe. Jamais nós temos que tirar aquilo que é para dar para o pai e para a mãe e dar para a igreja. A única obrigação que nós temos, segundo a palavra, é os dízimos, ofertas, é quando realmente é necessário, quando vocês têm possibilidade, têm condições de fazer isso de coração. Mas jamais você tem que tirar algo que você tem que tratar do seu pai e de sua mãe. Talvez seu pai e sua mãe estão enfermos, e você vai: não, eu tenho que ajudar meu pai e ajudar minha mãe, mas não vou fazer isso, eu vou dar para a igreja esse dinheiro. Errado. Temos que cuidar dos pais e das mães. Jesus está dizendo aqui, não é eu tenho que ir a favor daquilo que Cristo está dizendo. E os fariseus diziam para os filhos daquela época: olha, não precisa dar a oferta, não precisa ajudar seu pai e sua mãe, traga para a igreja, é o corbã, é a oferta dedicada a Deus. Então, por isso que Jesus veio, porque ele estava ensinando as coisas errado. E a mesma coisa hoje, irmãos, não temos que sacrificar o pai e a mãe por causa da igreja, a não ser que Deus falou exclusivamente para você e tem um propósito, é diferente. Mas, biblicamente falando, um compromisso que nós temos diante de Deus: dízimos, ofertas, segundo o que Deus colocar no seu coração. Mas quando você está entre ajudar o seu pai e a sua mãe e dar uma oferta para a igreja, ajuda seu pai e sua mãe. É isso que a Bíblia está ensinando. Amém? Está claro? Está claro, meus irmãos? Colossenses capítulo 2, versículo 8 até o 10 diz assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo, pois em Cristo habita o comportamento, toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Amém? O que o apóstolo está dizendo? Não escravize, não seja escravo de tradições religiosas. Nós temos, infelizmente, no nosso meio, no Brasil e no mundo, igrejas que ainda escravizam as pessoas. Temos igrejas, não vou citar nomes, porque aqui não é lugar de falar mal de religião, que proíbe até homem de usar bigode e barba. Tem cabimento? Onde está escrito isso na Bíblia? E proíbem, diz que é pecado. Ainda existem essas tradições religiosas. Eu creio que Deus, querido, está olhando isso com muito temor. Existem outras igrejas com outros fundamentos, de obrigações, você tem que usar isso, tem que usar aquilo. Não! Jesus não ensina isso. Jesus ensina para nós ir com o coração aberto, como ele diz aqui: o que contamina é o que sai do coração, não é o externismo, não é a aparência física, é aquilo que está dentro do coração que sai a maldade. Não é o que você vai comer que vai te prejudicar, nada disso, é o que sai do coração, porque aquilo que entra pela boca sai, da mesma forma que entrou, ela sai. Onde há pecado? O pecado está no coração, onde nós acumulamos toda a maldade. Então ainda existem muitas tradições que escravizam as pessoas, mas o apóstolo está dizendo: tenha cuidado, que ninguém vos escravize com vãs filosofias enganosas. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1 e 2 diz assim: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Apóstolo Paulo: tornem meus imitadores como sou de Cristo. Eu os elogio por se lembrarem de mim
em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. O apóstolo Paulo está trazendo aqui à nossa memória que as tradições que nós temos que seguir é as tradições que ele mesmo ensina, que a palavra de Deus nos ensina. Amém? As tradições da palavra. Seja livre, meu irmão. Adore ao Senhor em espírito e em verdade. Não fique de cabeça baixa, preocupado porque você pecou. Ah, não, venha para Cristo, venha para o Senhor. É Ele que é a fonte de perdão. Não fique com medo por causa das tradições, daquilo que dizem, daquilo que você aprendeu no decorrer dos anos. Ah, você pecou, agora você vai para o inferno. Vai se você não pedir perdão. Mas se você reconcilia com Jesus, amém? Se você vem para o papai, filho, eu sei que você não aguenta. Eu sei que você está nesse mundo tenebroso, esse mundo difícil. Eu te perdoo, eu te perdoo. Ele sabe da nossa fraqueza, irmãos. Ele sabe da nossa fraqueza. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 15, ainda sobre esse assunto, diz assim: portanto, irmãos, permaneçam firmes, apegam-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por outra, ou quer por carta nossa, quer dizer, quer ouvindo de nós mesmos, pessoalmente, ou quer ouvindo através de uma carta escrita, as tradições religiosas, ou melhor, as tradições que os apóstolos deixaram. Essas são as tradições que nós temos que seguir. Para encerrar, Jesus expôs o coração dos judeus. Jesus expôs o coração dos judeus. Interessante que eles procuravam mostrar uma aparência, um externismo, né, uma moralidade, mas na realidade o coração estava sujo. Não há lavagem externa que remova a contaminação interior. Eles se preocuparam com isso. Por que os seus discípulos não lavam as mãos? Achando ele que o lavar as mãos estaria purificando interiormente. Essa era a intenção deles. Se vocês não lavarem as suas mãos, vocês vão estar contaminados por dentro. E Jesus disse: não, nada daquilo que entra contamina, mas é o que sai que contamina. Então Jesus começa a tratar do coração daquele povo, do coração dos fariseus e dos saduceus. E é isso que Jesus também está tratando conosco nessa noite, do nosso coração. Como que está o seu coração? Como que está o nosso coração? Será que nós ainda tentamos ser como os fariseus? Tentamos mostrar uma aparência de crentes, de cristãos, mas na realidade nosso coração não está sendo assim? Esse é o lugar de nós nos consertarmos com Jesus. Salmo 51, versículo 6, versículo 10, até o versículo 10, ou melhor, Salmo 51, versículo 6, diz assim: sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro, lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilos de alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro. Ó Deus, renova dentro de mim um espírito reto. Amém? Deus estava tratando do coração dos fariseus, dos judeus. Deus está tratando com o nosso coração. Nós não podemos ser hipócritas, nós não podemos viver de aparência, nós não podemos viver de legalismo, de externismo, mostrar aquilo que nós não somos por dentro. Temos que adorar a Deus de verdade, temos que servir ao Senhor de verdade, porque Ele foi verdadeiro ali na cruz. Ele não disfarçou ali na cruz. Na cruz Ele foi Ele mesmo. Ele derramou até a última gota do seu sangue, porque Ele te amou, porque Ele nos amou, porque Ele sabia que você precisaria dEle para a sua salvação, a não ser que você não crê na salvação. Jesus nos chama nesta noite para nós adorarmos em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus deixa claro a grande necessidade de limpeza de nosso coração, a necessidade de termos um coração puro, curado, um coração curado. Aleluia. Temos cuidado do legalismo, cuidado do externismo,
do moralismo, cuidado com as tradições, das tradições que tentam ser maiores do que as tradições da palavra do Senhor. E nós corremos um grande risco nesses últimos dias. Apesar da pandemia, que creio que está acontecendo, está morrendo gente ainda. Mas, às vezes, nós somos hipócritas. Preste atenção se eu não estou falando a verdade. Muitos crentes não vêm na igreja com medo da pandemia. Mas não deixe de ir ao supermercado, não deixe de ir à farmácia, não deixe de fazer os seus afazeres na rua, que tem gente do mesmo jeito. Isso é valorizar mais as tradições, as leis dos homens do que a lei de Deus. Aqui na igreja é um dia, 1h30, você pode sentar separadamente, não vai acontecer nada. Mas quando chegou o dia de ir no supermercado, e o supermercado está assim, não tem como você chegar um dia lá, no final de mês, que o mercado esteja vazio. Ninguém está respeitando regra lá, não. Você tropela nas pessoas. E você encontra, e às vezes eu encontro os irmãos ali, Pai do Senhor, meu irmão, lá, né? Pode fazer o que eles querem. Aqui não tem problema, mas na igreja contamina. Na igreja tem vírus. Isso se chama hipocrisia. É por isso que Jesus traz essa palavra para nós hoje, querido. Não falei para vocês no início que Jesus ia tratar do nosso coração? Jesus quer tratar do nosso coração. Nós temos que crer no Senhor Jesus. É aqui que nós encontramos a cura, é aqui que nós encontramos o refúgio, é aqui que nós encontramos a paz, é aqui que nós encontramos a verdade sendo dita ao nosso coração. É em Cristo que nós temos a segurança. Não é isso que nós começamos a ler? Por que então nós vamos valorizar mais a legalidade, o moralismo, o externismo, em vez de crermos mais naquilo que a palavra de Deus está nos falando? Vamos ser verdadeiros cristãos, aleluia, vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Nós somos a igreja de Cristo, eu sempre tenho falado, e como igreja de Cristo, às vezes nós estamos demonstrando fraqueza para aqueles que ainda não são crentes. Os crentes deveriam fazer listas de presença. Pastor, domingo que vem é eu que vou na igreja. Não, pastor, domingo que vem é eu. As pessoas deveriam estar preocupadas em participar de um culto, mas infelizmente não precisamos fazer isso. Até numa live que eu fiz recentemente com o pastor Davi, então falei com ele, eu achei que quando chegasse a pandemia, nós precisaríamos de ter uma lista, uma escala de família. Olha, família fulano de tal, próximo domingo é você. Família fulano de tal, próximo domingo é vocês. Não, mas não tem isso, irmãos. As pessoas não se importam com a igreja. Isso não é só aqui, irmãos. Está geral. Está geral. É por isso que Jesus nos orienta nesta noite. Para de ser como os fariseus, de aparência, mas o coração está longe. Esse povo me adora de palavra, com obras, mas o coração está longe de mim. Jesus quer que nós o adoramos em espírito e em verdade. Amém, querido? É por isso que Ele está tratando do nosso coração nessa noite. É por isso que Ele está falando com você nessa noite. Filho, eu escolhi vocês. Eu escolhi vocês para proclamar a minha palavra. Ele escolheu Israel. Israel não virou as costas para o evangelho. Aí Deus agora escolhe a igreja, os gentios, junto com o povo de Israel. Agora nós somos um só povo, Israel e gentios. Nós somos esta nação que proclama o evangelho de Jesus Cristo. Nós somos essa nação que diz para as pessoas, olha, breve Jesus voltará. Nós somos essas pessoas que dizem, olha, aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Nós somos estas pessoas que quando encontramos alguém que não conhece Jesus, nós dizemos para ele, olha, deixa eu dizer uma coisa para você, independente se tem pandemia, se não tem pandemia, independente se eu vou morrer hoje ou amanhã, ou daqui 10 dias, daqui 1 ano, não importa o que aconteça, Deus continua sendo Deus, e o meu nome está no livro da vida. Se eu morrer hoje, eu vou para o céu. Se eu vou morrer daqui 10 dias, eu vou para o céu. Se eu morrer daqui 10, 20 anos, eu vou para o céu. Confiança em Cristo, confiança na sua salvação, amém, querido? Nós temos que ser verdadeiros. E muitas vezes, pessoas estão afobadas, sem Deus. O pior não é você ser contaminado com o vírus.
O pior é você ser contaminado e ter a incerteza da sua salvação. Porque quando você é contaminado, mas você tem no coração a certeza da glória, você fica em paz. É verdade ou não é? Às vezes eu brinco, irmão, mas eu falo sério. Às vezes eu brinco com a minha esposa. Pai, é tanta gente morrendo que dá a impressão que eu estou vendo a porta do céu. É tanta gente indo para o céu, né? Morrendo por causa da pandemia. Mas nós cristãos não temos que ficar apavorados. Amém? Vamos pôr os pés no chão e dizer: Senhor, se for para mim ir amanhã, glória a Deus, porque aonde eu vou é muito melhor do que a terra. Vamos servir ao Senhor com alegria, esquecer das dificuldades. Agora, pense como você quiser. Crente medroso de morte, cuidado, porque não tem certeza da salvação. Você tem certeza da salvação, irmão? Quem tem certeza aí? Levante a mão, em nome de Jesus, vai lá. Oh, glória, tem alguém que não levantou a mão. Irmãos, é isso que nós temos que pensar, amém, queridos? Esse regozijo de saber que tem um lugarzinho lá no céu para nós. Então, deixa acontecer, esteja firme em Cristo, amém? Vamos ficar de pé, vamos encerrar para a glória do Senhor Jesus. Quanto mais verdadeiros nós formos conosco mesmos, mais felizes nós seremos, mais abençoados nós seremos, amém? Deus tem grandes promessas para nós, grandes vitórias para nós, mas essas promessas, essas vitórias só serão derramadas quando nós prestarmos a Ele o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração, a sinceridade do nosso coração, amém? Louvamos ao Senhor. Pai, nós te adoramos, nós glorificamos o teu nome por esta palavra, pela presença gloriosa do teu Espírito Santo aqui conosco. Louvamos o Senhor pela tua igreja, pelos teus filhos que aqui estão, e a tua palavra nos ensinou nesta noite, Pai, que nós temos que ter um coração puro, um coração sincero na tua presença. Ó Deus, nós não podemos viver de aparência, nós não podemos viver de legalismo, de moralismo, de externismo, Senhor, simplesmente de aparência, mas nós temos que ver a realidade daquilo que nós somos diante do Senhor. A tua palavra também nos ensinou que nós temos que adorar o Senhor com um coração sincero, com um coração puro. A tua palavra nos ensina, Pai, que a verdadeira tradição é a tradição da tua palavra. A maior tradição, a maior lei é a palavra do Senhor. Nós precisamos estar firmes nesta palavra, em nome do Senhor Jesus, papai. Nós oramos, nós abençoamos os teus filhos, papai. Nós cremos na misericórdia do Senhor. Nós cremos, ó Pai, aleluia. Ah, Deus, na providência do Senhor. Ó Deus, nós oramos neste momento, Pai, especialmente para a irmã Teresa, ó Deus, que está ali hospitalizada naquele hospital. Ó Deus, a tua serva, ah Deus, depende do seu único filho, Leandro, e nós oramos pelo Leandro agora, expulsamos todo mal, expulsamos, Senhor, todo vício, em o nome do Senhor Jesus, papai, que ele tenha condições de cuidar da sua mãe nos últimos dias dela. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa a tua filha, alivia a dor, tira toda infecção, toda enfermidade, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Assim nós oramos para a glória do Senhor, amém. Coloque a mão sobre o seu coração. Eu vou fazer uma oração agora. Você que tem algo para resolver, talvez enfermidade, talvez uma situação financeira, talvez um problema familiar, não sei. Só sei que o Senhor me colocou como servo, como profeta da tua palavra nesse lugar. E o Senhor tem cumprido a sua palavra. O Senhor tem honrado a tua palavra. Eu tenho certeza que Deus é Deus de milagre, amém? Como nós cantamos nessa noite, o Senhor é Deus de milagre. O meu milagre está aí, o seu milagre está aí. Vamos orar, mas não coloque a sua crença em mim de maneira nenhuma, esqueça, nem pense em mim agora, pensa em Cristo. Imagina Cristo agora orando, não é eu, é Cristo intercedendo por você diante do Pai, amém? Sou apenas um representante do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, a qual nos ensina que nós devemos depositar no Senhor toda a nossa ansiedade, todos os nossos problemas, todas as nossas dores. Ó Pai, nós cremos que o Senhor está agora ouvindo o clamor, o pedido dos teus filhos, e mediante a
tua palavra que nos diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Diante desta palavra eu oro, eu abençoo a tua igreja, eu repreendo a enfermidade agora em nome de Jesus. Eu declaro no nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua honra e para a tua glória, toda porta aberta, a porta da bênção, e declaro fechada agora a porta, Senhor, que tenta atrapalhar, a porta, Senhor, da falência. Eu repreendo agora no nome de Jesus. Eu oro, Senhor, pelo pai, pela mãe, pelo filho, eu oro pela empresa, eu oro, Pai, por cada situação que os teus filhos têm colocado diante da tua presença neste momento. Eu declaro desamarrado agora toda a corrente do inferno contra os teus filhos. Eu declaro a vitória, eu declaro a bênção no nome do Senhor Jesus Cristo. Assim como o Senhor deu, Pai, a Abraão e Sara um filho na velhice, ó Deus, estou trazendo à existência aquilo que não existia. Traz à existência agora, Senhor, aquilo que é impossível para o teu filho e para a tua filha. Traz a existência, Senhor. Nós oramos, papai, pela tua igreja neste lugar, a igreja presbiteriana renovada aqui de Paranatinga. Oramos pelos membros desta igreja, oramos pelas famílias, oramos, ó Pai, para que o Senhor esteja abrindo as portas, para que a situação financeira desta igreja seja resolvida, ó Pai, automaticamente a situação financeira da tua igreja também seja resolvida. Aleluia. Deus, eu sei que quando o Senhor abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos, a tua igreja é abençoada. Nós oramos, nós repreendemos o mal, repreendemos, ó Pai, toda tosse, repreendemos toda febre, repreendemos toda infecção, repreendemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqueles que estão lá na sua casa, Deus, as famílias que estão agora, Senhor, Deus, mas sem perspectiva, Deus, talvez a sua fé esteja enfraquecida, mas que teu Espírito Santo entra ali agora, Deus, como uma brisa suave, como um vento, Pai, suave, ó Deus, esteja ministrando no coração dos teus filhos, que a tua igreja, Senhor, volta, Senhor, a te adorar em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, eu declaro a bênção, a vitória sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém.